Irmãos, a palavra de Deus em 2 João, versículos de 4 a 6. Segunda carta de João, versículos de 4 a 6. Aprendemos na introdução à carta, no domingo passado, que o apóstolo João é descrito ou é reconhecido aqui como o presbítero, um título de honra, de reconhecimento de seu trabalho pastoral. Devemos lembrar que João, o apóstolo, foi o último dos 12 a tombar. Na realidade, ele falece já velhinho, já de avançada idade, e não experimenta o martírio à semelhança dos seus companheiros de trabalho, de jornada ministerial. O título presbítero diz respeito a um ofício característico daqueles que têm a responsabilidade de apacentar o povo de Deus. Presbítero na Bíblia significa aquele que é mais velho, no sentido de alguém que deve ser respeitado por sua maturidade e experiência, e por ter recebido do Senhor a tarefa de cuidar da igreja. A senhora eleita, descrita aqui no versículo de número 1, é provavelmente uma metáfora à igreja de Deus. É uma linguagem que foi utilizada, assim como em outra passagem o apóstolo Pedro chama Roma de a Babilônia. Nós percebemos no decorrer ou no desenvolvimento desta pequena carta que ele está se dirigindo de uma forma mais direta e falando de uma maneira mais geral à igreja, aos filhos desta senhora eleita, que na realidade é uma linguagem simbólica, uma referência à igreja de Cristo Jesus. Em tempos de perseguição, estes símbolos foram muito comuns entre os cristãos com a finalidade de proteção, com a finalidade de guardar aqueles que estavam sofrendo por amor a Jesus Cristo. O termo ou as expressões no versículo 3 são extremamente importantes para nós, para a nossa fé. A saudação de João, utilizando palavras como graça, misericórdia e paz, remetem para a grande obra de Deus em Cristo Jesus em favor de seu povo. Nós vimos que a graça aponta para a remoção da nossa culpa, quando o Senhor ele envia Jesus Cristo e demonstra o seu grande amor por ele ter morrido por nós quando nós ainda éramos miseráveis pecadores. A misericórdia aponta para aquilo que nós merecíamos e o Senhor então não nos deu, porque ele reteve a sua mão de justiça, e a sua justiça que precisava ser satisfeita, ele então aponta ou ele pesa sobre Jesus Cristo na cruz. Somos alvos da misericórdia de Deus e eis a razão porque nós não somos consumidos, porque as misericórdias do Senhor, elas não têm fim. A paz aponta então para aquilo que foi anunciado nos tempos antigos, o maravilhoso Shalom de Deus, a paz bíblica, a paz que Deus traz ao coração do homem não diz respeito apenas à felicidade que o homem pode alcançar ou conquistar nesta terra, mas a verdadeira paz, ela aponta para uma transformação, para uma mudança de vida, para uma mudança de foco, e isto só é possível da parte de Deus Pai, por meio de Jesus Cristo, o seu Filho maravilhoso. Então, o amor e a verdade caminham juntas, ou caminham juntos neste propósito de conduzir a igreja do Senhor em fidelidade, em temor, em esperança. E o que nós vamos ver hoje, nos versículos 4 e 6, é uma exortação dada pelo apóstolo João aos crentes, para que estes entendessem a importância de que, por conta da graça, da misericórdia e da paz de Deus em Cristo Jesus, nós então podemos continuar vivendo por Cristo, glorificando a Cristo em verdade e em amor. Então vamos ler juntos os versículos 4 a 6. Vamos ler agora esta parte da carta. Agora, João ele entra de fato no assunto da carta, a partir do versículo 4 até o versículo 11. Só que hoje nós vamos ler estes 3 primeiros versículos de 4 a 6. Vamos ler?
Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouvistes desde o princípio, é que andeis nesse amor. Então, a graça, a misericórdia e a paz serão conosco em verdade e amor. Verdade e amor devem caminhar juntas. E por isso, João ele continua o seu argumento, o seu pensamento, ele continua a instruir a igreja do Senhor na palavra. E o que é que ele diz? Primeiramente, olhemos para o versículo de número 4. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade. Ora, a surpresa de João, ela vai se demonstrar, ou ela vai ser esclarecida para nós quando nós continuamos a leitura da carta. João está alegre porque a igreja estava sendo bombardeada pelos falsos mestres, muitos estavam dando ouvidos aos falsos ensinamentos destes homens. A primeira carta trata claramente sobre isto. O conteúdo deste falso ensinamento era a negação de que Cristo encarnou, a negação de que Cristo era o Filho de Deus, a negação da divindade plena, perfeita, daquele que desceu dos céus e se fez homem para nos salvar. E João, então, ele está alegre, sobremodo alegre, demonstra aqui a sua profunda alegria em ter encontrado dentre os filhos de Deus aqueles que ainda caminhavam na verdade, ou que estavam andando na verdade. Notem, irmãos, que João ele está utilizando a expressão ter encontrado, não no sentido de que ele esteve com aqueles irmãos, mas quando nós continuamos a ler a carta, nós percebemos, e o que era muito comum naquela época, ele teve informações, ele ouviu falar que aqueles irmãos estavam caminhando bem. E caminhar bem, segundo a linguagem joanina, é caminhar na verdade. O versículo 4, ele nos chama a atenção para isso. Aqueles irmãos, os filhos de Deus, eles estavam andando na verdade, e andar na verdade, final do versículo 4, aponta para isso, é andar segundo ou de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. Percebam, o que o apóstolo João está dizendo aqui, é que aqueles irmãos estavam sendo perseverantes. A graça, a misericórdia e a paz estavam agindo na vida daqueles irmãos, porque em verdade e em amor eles perseveravam. E o verbo andar, ele ocorre aqui na carta de João e ocorre em outras passagens da Bíblia, sempre relacionadas à nossa vida com Deus. Andar na verdade aqui implica em um caminhar contínuo e constante com o Pai Celestial. Andar na verdade aqui indica que nós continuamos firmes e segundo aquilo que nós recebemos do Senhor, ou seja, os seus mandamentos, nós continuamos a servir ao nosso Senhor, ao nosso Salvador. Nós não nos desviamos nem para a direita nem para a esquerda, mas nós temos um alvo certo, nós estamos perseguindo este alvo. Andar na verdade, de fato, é uma expressão, o verbo andar, ele nunca pode se apartar da vida do crente. Se ele não caminha com Cristo, alguma coisa está errado com ele. Algo está errado com ele. Se ele não caminha com Cristo e se ele não está andando segundo a palavra de Cristo, ele não está mais sendo perseverante, ele não está mais seguindo o caminho que ele deve prosseguir, ou que ele deve trilhar, que ele deve perseguir, mas ele está começando a experimentar aquilo que João tanto temia e que não poderia acontecer na vida daqueles cristãos, que é a apostasia. Nós já aprendemos no final da primeira carta de João que a apostasia é o abandono deste andar ou caminhar na verdade.
A apostasia é negar tudo aquilo que nós recebemos do Pai, através dos seus mandamentos, e agora seguir qualquer outra linha, seguir qualquer outra trilha, se desviar do projeto de Deus para a nossa vida e para a vida da nossa família. João, então, ele fica muito alegre, e nós devemos sempre nos alegrar, irmãos, pelo fato de continuarmos na verdade. Não é uma questão de arrogância, não é uma questão de orgulho, não é uma questão de vaidade, mas andar na verdade é pura e simplesmente continuar ouvindo a Cristo, atendendo a palavra de Cristo e fazendo aquilo que Cristo nos ensinou e nos ordenou. Vamos continuar a ler e perceber no versículo 5 como o apóstolo ele vai aprofundar mais este conceito. No versículo 5 ele vai dizer o seguinte, ele vai exortar a igreja, mais uma vez ele usa a linguagem simbólica, chamando-a de senhora. Versículo 5, vamos ler de novo? Vamos ler? E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Verdade e amor, lembrem juntos comigo, precisam caminhar juntas. Não podem se apartar. É possível uma pessoa ser firme defensora da verdade e da palavra de Deus, e como existem muitos, mas é possível que uma pessoa defenda firmemente todas as verdades da palavra de Deus e não demonstrar em seu caminhar cristão qualquer amor ao próximo. É possível que encontremos, e temos visto muitos assim na igreja, promovendo a verdade das Escrituras, defendendo a sua integridade, a sua unidade, professando o quanto ela é confiável. Porém, seu relacionamento com os outros mostra uma outra realidade. Ele continua mantendo uma separação e uma divisão que jamais poderia acontecer, um divórcio impossível, segundo os padrões da palavra de Deus. Ele caminha com a verdade, mas o amor está bem distante de si. Vejam aonde João ele vai apoiar aquilo que ele está dizendo. Primeiramente, ele vai se apoiar naquilo que o Senhor entregou ao seu povo desde o princípio. Vamos para Levítico capítulo 19, versículo 18. Vamos para o Antigo Testamento, abram juntos comigo. Levítico 19, versículo 18. Vamos ler juntos? Levítico 19, 18, vamos lá? Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Notem bem, muitos acreditam que o mandamento para que o crente, o filho de Deus, ele ame ao seu próximo, ele começou a ser ensinado, ou ele foi primeiramente dado aos homens através do ministério de Jesus Cristo. Mas quem não entende a maneira como Deus anunciou desde o princípio a vinda do Messias e a mensagem que ele haveria de trazer, que ele iria proclamar, se esquece que quando o Senhor preparou o caminho para a chegada de Jesus, ele já vinha ensinando, ele já vinha demonstrando, ele já vinha dando todas as orientações, ele vinha mostrando, revelando o caminho por onde o povo de Deus deveria andar. E em verdade eles deveriam caminhar, e caminhando em verdade, inevitavelmente deveriam amar. O versículo 18 diz: você não pode se vingar, vejam, no livro de Levítico, no livro da lei, nem deverás guardar ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Eu sou o Senhor. João está exortando a igreja, ele pede que, não como se escrevesse um mandamento novo, mas um mandamento que desde o princípio eles receberam. Ele está apontando de início para muito longe, tomando a Bíblia que eles tinham em mãos, e que tinha Levíticos 19 e 18. Mas aí, ele também está lembrando João 13, 34. Vamos para o evangelho escrito pelo mesmo apóstolo, agora no Novo Testamento. João 13, vamos para lá. João capítulo 13, versículo 34. Lembrem-se que o legislador de toda esta lei se chama Jesus. E Jesus, o nosso Senhor, quando ele veio ao mundo, João 1,18 diz que ele veio para revelar ao Pai. Revelar ao Pai implica em revelar o caráter do Pai, implica em revelar os valores do Pai, em revelar a lei e os mandamentos do Pai. Quando Jesus então encarnou, ele veio para ensinar aquilo que, infelizmente, os religiosos de seu tempo tinham se esquecido, pervertido, distorcido. E quando em João 13, 34, nós encontramos Jesus dando um novo mandamento, não devemos entender agora que este difere de Levíticos 19 e 18, não. Jesus está mostrando novamente aquilo que estava perdido, aquilo que estava enterrado e agora desenterrado novamente, torna-se uma realidade para os discípulos do Senhor. João 13, 34 e 35. Vamos ler juntos o que nos diz. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. O Senhor então, percebam, apresenta os seus mandamentos, entrega a sua palavra, manifesta a verdade do Pai, porque é o que nos diz o Evangelho de João, e o Verbo habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, e fazendo isto, ele trouxe, de fato, qual a aplicação dos mandamentos do Senhor na prática. Se eu tenho a verdade comigo, eu devo amar. Amar a Deus, amar ao próximo. Servir ao Senhor, servir ao próximo. Por isso que a exortação de João na sua segunda carta ela é extremamente apropriada para os nossos dias. Ele diz: não estou trazendo para vocês novidade, não estou trazendo para vocês algo que vocês já não conheçam, mas o que eu estou dizendo é: façam aquilo que desde o princípio recebemos do Senhor. Amem-se, amem-se uns aos outros, caminhem amando ao Senhor e amando ao seu semelhante. Vamos voltar para 2 João e vamos ler o versículo 6. É o último versículo. No versículo 6, o apóstolo ele vai repetir. Às vezes nós pensamos por que a Bíblia ela apresenta para o seu leitor muitas repetições. A realidade é que nós ouvimos muita coisa e perdemos muito daquilo que ouvimos. Nós ouvimos muito, mas esquecemos rapidamente daquilo que ouvimos. Por isso que a repetição, ela sempre faz parte do discipulado de Jesus, do ensino de Jesus, e deve fazer parte do ensino da igreja. Tem muita coisa que nós precisamos aprender, ou muitas realidades e verdades, é a melhor colocação, a melhor expressão, que nós devemos aprender com o Senhor, dentre elas a regra de repetir e de ouvir aquilo que nós um dia já recebemos como ensino da parte do Senhor. Por quê? Porque nós temos uma facilidade muito grande de esquecer. Nós temos uma facilidade muito grande de acreditar que já sabemos. Aí nós olhamos novamente para a passagem e vejam, um versículo após o outro, João ele vai repetir e vai enfatizar o que já disse. No versículo 6, o que é que ele vai falar? Vamos ler. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento
como ouvistes desde o princípio, é que andeis nesse amor. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, 1 aos Coríntios capítulo 13, ele disse que o amor se regozija com a verdade. O amor, ele fica feliz com a verdade. Nós devemos amar e ao mesmo tempo que amamos, nós devemos obedecer. E o Senhor diz que quem tem os seus mandamentos e os guarda, verdadeiramente o ama. De forma que, irmãos, o reforço apostólico é: o amor é este. Um amor não é uma emoção passageira. O amor é o cumprimento de Lucas 6,31. Lucas 6,31 nos faz lembrar Jesus Cristo dizendo aos seus discípulos: vocês devem fazer para o seu próximo aquilo que vocês querem que eles façam para você, ou que ele faça para você. Se eu desejo ser amado, eu devo amar. Se eu desejo que as pessoas ou que os meus semelhantes demonstrem amor para comigo, eu devo também fazer o mesmo. Agora, a palavra de Deus, ela vai além e diz que nem sempre o nosso amor, porque caminhamos na verdade, ele será reconhecido. A palavra de Deus diz que nem sempre quando falarmos a verdade em amor, que é uma exortação bíblica, nós seremos amados. De forma que, até mesmo quando não nos amarem, nós devemos seguir o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. E lá na cruz ele mesmo demonstrou profundo amor por nós, quando rogou ao Pai que nos perdoasse, porque nós não sabíamos o que estávamos fazendo. Eu me refiro à humanidade, quando estava crucificando o seu Senhor e o seu Redentor, que sempre caminhou com a verdade e com o amor, que sempre demonstrou compaixão pelos seus, que olhou para o seu povo e o viu como ovelha sem pastor. Nem sempre, quando amarmos, nós vamos receber ou teremos uma resposta recíproca deste amor. Mas a Escritura vem e nos lembra: o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Irmãos, é impossível que entendamos passagens como esta, tão claras para nós, e não exercitemos aquilo que o Senhor está nos mandando fazer. É impossível que olhemos para uma passagem tão clara e com outros versículos correlatos que apontam para a mesma realidade e continuemos a defender a verdade, continuemos promovendo a verdade, continuemos falando da sua integridade, da sua autoridade, da sua suficiência, da sua inerrância, da sua infalibilidade, e prossigamos friamente como se não nos conhecêssemos. A igreja é uma comunidade de santos, santos porque foram separados pelo Santo de Deus Jesus Cristo para o seu serviço, e o seu serviço, torno a lembrá-los para vocês e para mim, é amar ao Senhor sobre todas as coisas, e é demonstrar esse amor quando nós nos servimos, irmãos. Eu não posso guardar aquilo que recebi do Senhor como um dom, e agora simplesmente dizer: eu vou me trancar com os meus estudos, eu vou me isolar e não vou mais pregar o Evangelho. Eu não posso fazer isso. Se fizesse isso, demonstraria conhecer a verdade, mas não demonstraria amor por vocês, por ensinar o Evangelho, por pregar o Evangelho, ser alimentado, mas também alimentar. Como vocês também, meus amados irmãos e irmãs, não podem apenas ir e vir para a igreja e não ter nenhum envolvimento, e não demonstrar nenhum amor, não aplicá-lo na prática. E a Escritura traz para nós, irmãos, orientações tão apropriadas, tão claras, tão diretas. Nós não podemos nos omitir deste serviço. O final do versículo 6 nos lembra: este mandamento, como ouvistes desde o princípio, é que andeis nesse amor. Perceberam onde o verbo andar ele aparece novamente? No versículo 4, andar na verdade. No final da sessão, versículo 6, andar neste amor. Devem andar juntos comigo. Eu não posso usar somente
Eu preciso caminhar com os dois. Eu preciso fazer aquilo e seguir e imitar o exemplo do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma passagem final que eu gostaria de compartilhar com os irmãos está em Efésios 5. Por favor, abram comigo Efésios capítulo 5. Efésios 5, versículos 1 e 6. Às vezes nós encaramos o amor como um sentimento passageiro, uma emoção passageira. A Escritura nos diz que o amor é o cumprimento dos mandamentos do Senhor. Às vezes nós encaramos o amor também como algo que deve ser praticado ou experimentado separado da verdade. A Escritura, ela diz que se nós amarmos sem a verdade, então nós nos tornaremos totalmente libertinos. Se nós defendermos a verdade sem nenhum amor, nós nos tornaremos totalmente legalistas. Mas o amor, caminhando com a verdade, sempre nos chamará a um equilíbrio bíblico de que nós devemos seguir os passos de Jesus. Vejam só Efésios 5, versículos 1 e 2. Eu não encontro o texto mais apropriado para nós concluirmos a instrução desta manhã. Vamos ler juntos versículos 1 e 2? Vamos ler? Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. O mandamento é: imitem a Deus, como filhos que amam ao Pai. Andem em amor. E andem em amor, mas também andem na verdade. A complementação é: andem em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Vocês acreditam que Cristo poderia ter nos amado, se dado por nós, ter sido o nosso sacrifício, oferta a Deus? Esta oferta que subiu como aroma suave ao Senhor foi porque satisfez a sua justiça. E lembrem-se, Ele satisfez a sua justiça humilhado, inocentemente crucificado, nos substituindo, nós vis e maus pecadores. Vocês acreditam que Cristo poderia ter nos amado se Ele não tivesse obedecido ao Pai? Ele obedeceu ao Pai porque Ele também caminhou em verdade e, cumprindo a profecia, Ele se entregou. É assim que nós devemos viver, meus irmãos e irmãs. É assim que nós devemos atender a palavra do Senhor. É assim que o apóstolo João, escrevendo também lá em sua primeira carta, capítulo 3, versículo 18, ele diz: filhinhos, não amemos apenas de palavra, mas de fato e de verdade. É assim que nós devemos andar. É assim que nós devemos seguir ao nosso Senhor. É assim que nós devemos manifestar a verdadeira luz do Evangelho em meio às trevas. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai celestial, nós exaltamos o Teu santo nome, Senhor. Bendizemos ao Senhor, porque temos a satisfação, o contentamento em ouvirmos a Tua voz, em ouvirmos a instrução da Tua palavra. Ajuda-nos, ó Senhor, a atendermos a estes mandamentos. Devemos caminhar em amor e em verdade. Livra-nos, ó Senhor, de nos tornarmos legalistas, arrogantes, porque temos a verdade, defendemos a verdade, proclamamos a verdade, mas não praticamos, porque não amamos ao nosso irmão. Livra-nos, ó Senhor, de nos tornarmos tão liberais a ponto de não exortarmos, não aplicarmos a disciplina e também não recebermos a disciplina espiritual, a disciplina bíblica, de não recebermos e também de não falarmos aquilo que precisa ser dito para nossa correção e instrução na justiça.
porque nos esquecemos da verdade. Ajuda-nos, ó Senhor, a amar, mas a amar em obediência aos teus mandamentos. E fazendo isto, ó Senhor, nós aprenderemos com Cristo, imitaremos ao Senhor, caminharemos como Cristo, que em obediência santa se entregou por nós e atendeu ao chamado do Pai, ao mandamento do Pai, à profecia de que Ele viria para salvar o seu povo de seus próprios pecados. O amor envolve sacrifício, Senhor, e nós sabemos como isto tem sido difícil para nós. Ajuda-nos, Senhor, a não fazermos do amor em nossas vidas uma mera emoção passageira, mas que seja o cumprimento real daquilo que jamais pode ser separado ou divorciado. Devemos caminhar segundo os teus preceitos, e fazendo isto, inevitavelmente, teremos pelo Senhor o coração inclinado a amar. Obrigado por este momento tão especial para as nossas almas. Oramos em nome de Jesus. Amém.